Olha só a pergunta incrível que vai guiar a nossa conversa de hoje. Será que dá para economizar muito dinheiro em um imóvel mesmo muito tempo depois de a tinta já ter secado no contrato de financiamento? Essa é uma dúvida que muda completamente a forma como a gente enxerga dívidas longas. Existe um mito gigante de que assinou o papel e o destino financeiro está selado por 30 anos, mas a matemática do mundo real mostra um cenário muito mais dinâmico. A verdade é que, infelizmente, compras mal negociadas acabam prendendo muita gente em taxas de juros altíssimas que drenam o patrimônio mês após mês. Mas o mercado imobiliário tem um jogo estratégico de economia que qualquer um pode dominar. Nesse nosso papo, a gente vai desvendar as estratégias para negociar imóveis novos, pagar bem menos no financiamento através da amortização e do FGTS e, claro, como utilizar a portabilidade bancária para abrir novas portas e reduzir tanto os juros quanto as parcelas. O nosso roteiro para isso é super direto. Vamos passar pela arte da negociação, depois otimizando o financiamento, em seguida o poder da amortização, a regra da portabilidade e, fechando, avaliando os custos reais. Parte 1. A arte da negociação, garantindo o melhor preço inicial. Aqui, o ponto crucial é começar com força total antes mesmo de a compra ser finalizada. Pessoal, o preço de tabela, principalmente naqueles imóveis novos na planta ou recém-entregues por construtoras, é meramente o ponto de partida. A regra de ouro? Nunca, mas nunca mesmo, aceite o primeiro valor que te apresentam. Sabe qual é o pulo do gato? Escolher o momento certinho para negociar, tipo naqueles fechamentos de mês, quando corretores e construtoras estão loucos para bater meta. E tem mais, não custa nada pedir benefícios extras, tipo isenção de taxas iniciais. Uma pequena vitória nesse primeiro momento simplesmente elimina milhares de reais da dívida futura. Avançando para a parte 2, otimizando o financiamento. É exatamente aqui que a gente estrutura um empréstimo inicial junto ao banco. Tem 3 passos vitais na hora de sentar para fechar negócio. Primeiro, tentar aumentar o valor da entrada inicial ao máximo. Isso faz o montante financiado despencar e corta os juros compostos na raiz. Segundo passo, escolher a duração do empréstimo de um jeito estratégico. Aceitar logo de cara aquele prazo máximo do sistema, nem pensar. Isso faz uma diferença absurda no bolso. E o terceiro passo, que é inegociável, comparar bancos diferentes. A primeira proposta quase nunca é a melhor do mercado. Com essas 3 atitudes, a gente constrói uma base financeira muito mais sólida. Entrando agora na parte 3, o poder da amortização. Ou seja, acelerando a quitação daquela dívida gigante de uma forma incrível. Existe um verdadeiro abismo entre 2 abordagens possíveis para lidar com a dívida. De um lado, a gente tem o financiamento padrão, aquele plano meio passivo, onde se paga só a parcela mínima que o banco exige. Agora, do outro lado, tem a estratégia otimizada, que é super ativa e brutalmente eficiente. Funciona assim: usar o saldo do FGTS sempre que a lei permitir e fazer aportes extras constantes para bater o saldo devedor. É sensacional como isso destrói os juros compostos. Atacar o valor principal da dívida gera uma redução massiva no custo final e arrancar anos e anos daquele compromisso inicial. Parte 4. A regra da portabilidade, ou evoluindo o contrato. É a prova de que a jornada não precisa parar naquele primeiro banco que a gente escolheu. Para quem não está tão familiarizado, a portabilidade é, em termos simples, aquele processo legal de transferir uma dívida que já existe para outra instituição que está oferecendo juros menores e condições melhores. Imagina que é igualzinho trocar de operadora de celular quando a concorrente faz uma promoção, só que aqui as economias podem facilmente bater na casa dos 6 dígitos. Isso comprova sem sombra de dúvidas que ninguém está verdadeiramente acorrentado às condições caras do passado. A linha do tempo de uma economia inteligente é fascinante. A gente muitas vezes começa num ponto menos favorável, engolindo uma taxa de juros alta. Só que o tempo passa e o jogo muda. A taxa básica de juros do país pode cair ou o score de crédito pessoal pode dar aquela decolada. É exatamente nesse ponto de progresso que a ação precisa ser tomada. Executar a portabilidade para um banco novo, transitando de um cenário super caro para um modelo altamente otimizado. Mas aí fica a dúvida: quando vale a pena acionar essa engrenagem? Fiquem de olho nas oportunidades perfeitas. Quedas gerais nas taxas de juros do mercado, uma melhoria no perfil financeiro, conseguir um score de crédito mais alto, ou simplesmente surgimento de bancos com ofertas agressivas querendo roubar bons clientes. Tudo isso é o sinal verde absoluto para exigir a migração da dívida. E o mais legal é que trocar de banco não entrega apenas um alívio de R$ 50 no fim do mês, não. Isso gera uma combinação espetacular em 3 frentes. Reduz o peso mensal da parcela, corta inúmeros anos do prazo de pagamento e, o principal, baixa de forma profunda o custo total e absoluto do imóvel.
O efeito cumulativo de pagar juros menores ao longo de décadas pode ser o equivalente matemático a ganhar um carro zero ou até um pequeno imóvel de presente de tanto dinheiro que a gente deixa de dar para o banco. Chegando na parte 5, avaliando os custos reais, ou o momento de navegar pelas letrinhas miúdas. Antes de tomar decisões apressadas e fazer qualquer troca, a gente precisa ter atenção cirúrgica. A verdadeira vacina contra propostas enganosas é uma sigla de 3 letras, CET, que é o custo efetivo total. O CET garante que todas aquelas taxas ocultas, seguros obrigatórios caríssimos e tarifas administrativas venham para a luz. Analisar a proposta completa através da lente do custo efetivo total é o que de fato assegura uma economia genuína, evitando a velha armadilha de trocar por uma taxa de juros que parece menor, mas que esconde custos absurdos. E tem uma máxima que domina todo esse mercado. Quem entende o jogo, negocia antes e melhora depois. O financiamento imobiliário não é um castigo que não pode ser mudado, é um tabuleiro estratégico. Uma negociação firme ali nos momentos iniciais, combinada com essa busca contínua por revisões nas taxas nos anos seguintes, é o que conduz inevitavelmente a uma grande vitória financeira. Para a gente fechar a nossa exploração de hoje com chave de ouro, fica essa grande provocação. Será que era de conhecimento de todo mundo que um contrato altamente restritivo poderia simplesmente ser levado para outro banco para destravar um futuro mais leve? Fica o super convite para tirar os contratos da gaveta, analisar os juros que estão sendo cobrados e, por que não, bater na porta da concorrência. Aquela tão sonhada liberdade financeira está muitas vezes escondida naqueles mesmos papéis que a gente prefere esquecer que assinou. E aí, bora mudar o jogo? Um grande abraço e até a próxima!